independente do horário aí em que estiveres assistindo a esse vídeo, que as energias do equilíbrio, da harmonia possam envolver a tudo e a todos, gerando a paz e trazendo conforto para todos. Neste vídeo, nós faremos uma abordagem, vamos dizer assim, diferente, né? Porque a gente vem aí fazendo o acompanhamento de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E, nesse vídeo, nós vamos abordar uma pergunta sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos. Tá? Essa obra que é um farol de luz para todos nós. Então, na pergunta 459, Kardec indagou aos espíritos. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Observemos o questionamento de Kardec. Vou fazer de novo. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Eles exercem influência sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos responderam. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É a pergunta, eu vejo que é uma das perguntas no Livro dos Espíritos que fomenta em nós as reflexões. Tá? Porque, vamos lá, vamos seguir aí um raciocínio lógico, porque o nosso objetivo nesse estudo de hoje é a necessidade da nossa firmeza, da nossa disciplina diante daquilo que a gente quer alcançar na vida, principalmente a nível de conhecimento, que vai nortear aí a nossa moral e também a nossa parte profissional. Tá? Então, vamos lá. Vamos dentro do raciocínio lógico, tá? O eu espírito que está encarnado aqui neste corpo físico, e nesta reencarnação eu estou num corpo com a constituição física masculina, tá? Por que eu estou aqui, assim como você também aí, encarnado no seu corpo físico, reencarnado no seu corpo físico? É através da misericórdia de Deus que alcançamos essa oportunidade. Porque necessário se faz para a nossa evolução, para o nosso progresso. Nós precisamos passar por aqui, porque é através da dinâmica dos nossos sentimentos que nós vamos gradativamente evoluindo, alcançando progresso. Então, veja bem, eu, nesse momento, estou reencarnado. Tá? Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, eu não estarei aqui reencarnado, por conta vamos dizer assim, da desordem que o tempo proporciona ao corpo físico.
Porque o eu espírito só fica aqui, reencarnado nesse corpo, enquanto ele estiver organizado. Porque quando a desordem chega, devido a fatores diversos e em órgãos diversos, o espírito não consegue mais ficar aqui, habitando esse corpo físico. E aí ocorre o fenômeno da morte, o fenômeno do desencarne do espírito. Ok? E é importante observar, gente, que nós levamos a nossa bagagem, sentimentos, emoções, habilidades, capacidades, inteligência. Essa é a nossa bagagem. Então, se o espírito desencarna e ele ainda está muito ligado a vícios e paixões, ele vai procurar, na medida que surgirem oportunidades, se alimentar das emoções geradas através desses vícios e dessas paixões. E isso ele encontra, o espírito desencarnado encontra no espírito encarnado. Essa é a tendência. Então, ou seja, se o espírito que está encarnado, se ele tem tendências, por exemplo, ao álcool, ao fumo, a um outro vício qualquer, à medida, todas as vezes em que ele pensar em ir de encontro àquela satisfação daquele vício, com certeza ele estará atraindo os desencarnados, ligados àquele vício, àquela sensação, àquela energia ligada àquele vício em si. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu vou acender um cigarro, que eu der um trago, a tendência é eu estar acompanhado, por exemplo, com companheiros desencarnados que eram muito ligados ao vício do cigarro, por exemplo. Então, existe aí essa ligação, que na grande maioria das vezes ela sempre ocorre, mas dificilmente a gente percebe. Então, cria-se um compartilhamento de energias. Cria-se vamos dizer assim, uma associação de energias. E esses companheiros que hoje estão no extrafísico, ainda buscando as energias ligadas a esses vícios e a essas paixões, eles buscam de todas as maneiras a exercer influência sobre o encarnado, de modo que ele possa estar sempre aqui e ali buscando essas satisfações. Seja o vício que for, gente. Seja o vício que for. Ok? Então, espero que tenha conseguido aí colocar para todos aí essa situação. Então, à medida que eu penso, eu encarnado, à medida que eu penso, eu vou atrair os afins. É importante frisar que essa questão é ligada também, é associado também às situações positivas. Tá? Então, se eu penso em fazer alguma coisa boa, eu vou atrair para mim os companheiros que hoje estão desencarnados e que sempre vibraram em fazer o bem e o bom. Tá? Não é só a parte negativa, não. A parte positiva também. Ok? Então, o que acontece? Onde eu estou querendo chegar, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, é assim, se eu
né? Eu estou aqui encarnado. Então, se eu quero, de repente, parar de fumar, o que acontece? Eu vou ter que ir de encontro a buscar todos os elementos necessários para fazer com que eu pare, eu largue aquele vício que nós já somos sabedores de que traz problemas para o nosso organismo físico. Eu lembro que quando eu conheci a doutrina espírita no ano de 1992, eu só consegui parar de fumar 6 anos depois, em 1998. Hoje eu olho para o passado e vejo que foi uma batalha, foram 6 anos de batalha. 6 anos de batalha, mergulhando na literatura e encontrando os elementos aqui e ali para poder ocorrer a renovação de conceitos e a renovação de valores. Então, é uma batalha mesmo. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu quero eliminar de mim um vício, uma paixão, eu gero um transtorno para todos aqueles companheiros hoje desencarnados que estão no extrafísico e que estão ligados a essas paixões e a esses vícios. Então, se de repente, vamos supor, eu fumo, aí eu quero parar de fumar, a turma, vai ficar incomodada, porque vai causar transtorno para ele, vai causar desequilíbrio. Ok? E eles vão procurar de todas as maneiras para fazer com que a gente não consiga persistir naquele intento. Assim, para onde agora eu quero chegar, o objetivo do nosso vídeo, assim é quando nós queremos, por exemplo, fazer uma reforma íntima através do conhecimento. Esse vídeo também eu faço para todos os companheiros que fazem parte do nosso grupo de estudo, nosso núcleo de estudos, que ocorre às quintas-feiras e às sextas-feiras. Que eu estou sempre fazendo convite para você vir participar dos nossos estudos. Que os nossos estudos, eles focam as obras de Kardec. Então, o que acontece? Quando o companheiro aflora no companheiro, o encarnado, aquela vontade de querer estudar, é a mesma situação, de querer alcançar conhecimento, de ampliar a visão. O que é espírito? O que é reencarnação? Por que uma mãe tem um filho saudável e a mesma mãe tem um filho, por exemplo, com síndrome de Down? Ou com uma outra limitação ou outra deficiência qualquer? Por quê? Então, quando aflora em nós a vontade de querer ir de encontro ao conhecimento, nós também geramos transtorno e desconforto para aqueles que estão desencarnados, ligados aos nossos vícios e às nossas paixões. E vou frisar de novo, essa situação só acontece com a nossa permissão. A influência deles só acontece com a permissão do encarnado. Por isso que é importante a perseverança. Por isso que é importante o compromisso, a vontade, a disciplina. Que foi aquilo, as palavras que Emmanuel direcionou para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque os companheiros, detalhe, os companheiros que estão desencarnados no extrafísico, ainda na ignorância, né, e que se sentem atraídos pelos nossos vícios, que geram uma satisfação
tanto para nós como para eles se sentem transtornados, porque eles estão vendo que a tendência é eles perderem a presa. Então, à medida que o encarnado vai de encontro ao conhecimento, ele gera um transtorno. E esse transtorno, gente, é importante a gente observar que os companheiros do extrafísico, motivados por essas situações, eles buscam todos os meios para nos atrapalhar. Todos os meios. Às vezes você concebe assim, nossa, hoje eu vou naquela casa espírita. Se você fizer uma observação minuciosa no seu dia a dia, você vai verificar, você vai encontrar elementos que estão querendo te atrapalhar, para você não alcançar aquele intento. Porque sabe que à medida que você, por exemplo, se dirige a uma instituição espírita, ou se dirige aqui para o nosso estudo também, que é online, quinta-feira e sexta-feira à noite, então, ou seja, é necessário renúncia. É necessário a gente se arrojar com muita vontade, com muita persistência, para poder ir de encontro a ampliar a nossa visão diante da verdadeira vida. E esses companheiros do extrafísico, eles buscam de todas as maneiras sempre colocar uma pedrinha no nosso caminho. Mesmo aqui, mesmo no nosso estudo online. Observe o seu dia, observe os impulsos que recebe durante o dia, de modo a fazer com que você não chegue até os estudos. Observe. Entendeu? Observe. Porque essa é a tendência. Por quê? Porque eu estou querendo ir de encontro ao conhecimento. Eu estou querendo ir de encontro a ampliar a minha visão diante da vida. Então, aquela turma que ainda, porque nós temos vícios, nós temos paixões. Porque é um processo, não é da noite para o dia, não é porque hoje eu estou espírita que... Não, é um processo. A nossa transformação é um processo. E à medida que a gente vai de encontro à vontade, vai de encontro à persistência, à disciplina. Então, é um processo. E esses companheiros vão fazer de tudo para poder nos atrapalhar. É importante a gente ficar, como diz a frase, orar é vigiar. Porque se a gente for observar, a gente vai verificar que aparecem pedrinhas no nosso caminho, por exemplo, para não conseguir chegar até o estudo online. Tá? Porque o estudo online, você estará no conforto da sua casa. Você pode até ter uma outra religião, tá? Mas existe em você aquela curiosidade de saber sobre a doutrina espírita, conhecer um pouco mais. Você pode ter, de repente, uma certa limitação de estar se deslocando até uma instituição espírita, por exemplo, e aqui no estudo online, você vai estar no seu conforto do seu lar. E o nosso estudo online, não é um monólogo, não. Todos participam. Todos participam. Todos, ocorre uma interação. Todos, quando eu digo, encarnados e desencarnados. Porque jamais podemos subestimar a participação dos companheiros do extrafísico, que buscam também nos motivar, nos incentivar, nos cativar para que a gente siga em frente, rumo ao nosso progresso, rumo à nossa evolução, como seres espirituais que somos, neste momento, vivenciando a experiência humana. Então, que possamos ser firmes,
naquilo que queremos para nossas vidas. Se eu quero estudar a doutrina espírita, que possamos manter firme a nossa posição e irmos de encontro ao conhecimento espírita, ao conhecimento da doutrina espírita. Nós estudamos todas as obras de Kardec. Tá? Então, de novo, venha participar. Ok? Então, esse nosso vídeo de hoje é para falar sobre isso, para falar sobre a pergunta 459, sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Tá? É importante também frisar que, se eu quero estudar, se eu quero ampliar a minha visão diante da verdadeira vida, eu vou encontrar um forte aliado para isso no mundo extrafísico, que é o meu anjo da guarda, que é o meu guia espiritual. É o que mais ele quer, é poder fazer com que eu alcance um roteiro de modo a ampliar essa visão, de modo a ampliar o nosso conhecimento. É lógico que, coloco de novo aqui, né? Isso só acontece com a nossa permissão. O companheiro do extrafísico, mesmo que seja meu anjo da guarda, mesmo que seja meu guia espiritual, ele jamais vai intervir no meu livre-arbítrio. Eu vou poder sempre e sempre escolher, mas sempre e sempre terei que assumir as responsabilidades do direcionamento que eu dou para a minha vida. Então, é isso. Que sejamos firmes naquilo que queremos para a nossa vida. Que a gente busque não deixar nenhuma influência, analisar muito bem os pensamentos que nos chegam, de modo a nos desviar do rumo. São situações sutis, gente. Os companheiros que não querem o nosso progresso, que querem ficar grudados em nós ainda, motivado pelas nossas paixões, pelos nossos vícios negativos, eles vão fazer de tudo que for necessário para nos atrapalhar. E eles são ardilosos para implementar tudo aquilo que possa vir a nos atrapalhar na caminhada. Que sejamos firmes e sejamos persistentes e que possamos ir sempre e sempre de encontro à disciplina. Porque, com certeza, o meu progresso só depende de mim. Ninguém pode fazer por mim aquilo que me compete fazer. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E venha estudar. Venha participar do nosso núcleo de estudos espíritas da Allan Kardec. Na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o meu telefone e o meu e-mail também. Vou passar a deixar o meu e-mail. Ok? Um abraço bem forte para todos. E entre se inscrever no canal e participar dos estudos com a gente, estudos online, eu prefiro que você venha estudar. Ok? Venha estudar. Venha agregar valores e conceitos. Ok? Muita paz para todos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço. Fique com Deus, que o equilíbrio e a harmonia envolva a você, a toda a sua família e ao seu lar. Muita paz.